Olá, amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos uma vez mais a a nossa célula em família. Na aula passada nós tínhamos terminado o livro de Efésios, mas eu gostaria de concluir esta sessão de estudos com uma aula que eu considero muito importante para a sua vida, para a minha vida e para a vida institucional da igreja, que é o serviço dos santos. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa realidade no capítulo 4 sobre o serviço dos santos. E hoje eu quero compartilhar contigo 4 pontos sobre o serviço dos santos. Capítulo 4, versículos de 7 em diante. Você vai acompanhar comigo a leitura, depois nós vamos desglossar estes 4 pontos e vamos analisá-lo aqui na nossa célula em família, aí com o teu líder, aí com o teu grupo celular. Capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Este é um ponto importantíssimo dentro da mensagem do apóstolo São Paulo, quando ele diz o seguinte: eu e você temos um serviço, temos uma função, temos um propósito, temos um chamado. Independente de quem sejamos, independente do posto ou lugar ou função que ocupemos, nós temos um chamado, um dom, algo para exercer no corpo de Cristo, para gerar o objetivo de Deus nesta terra. E o apóstolo Paulo começa esclarecendo essa ideia. No versículo 7 você vê conosco: e a graça foi concedida a cada um, ou seja, Deus concedeu a cada um. Houve graça de Deus sobre a minha vida, houve graça e a graça de Deus sobre a tua vida, que te chama para o exercício de uma função, para o exercício de um trabalho, para o exercício de um ministério, para o exercício de um dom. Esse é o primeiro ponto importante: tomar consciência de que Deus derramou sobre nós graça segundo a proporção do dom em Cristo. A graça de Deus sobre a nossa vida, a graça de Deus sobre a igreja, para o exercício de ministérios, para o exercício de funções, para o exercício de serviços. O ponto 2, que é uma continuação desse ponto, diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um recebe de Deus aquilo que Deus deseja que essa pessoa tenha. Não, eu recebo algo específico do Senhor, recebo qualificações, capacitações, eu recebo um dom específico para o exercício de um serviço. Independente da área, as áreas são diferentes, porque nós somos um corpo. Não? Na metáfora do corpo, o apóstolo ele trabalha muito claramente a questão: um é mão, outro é pé, outro é cabeça, ou seja, cada um tem a sua função. É uma metáfora usando o corpo. Cada um tem a sua função para que exista a funcionalidade plena daquele organismo. Cada um de nós, dentro da igreja do Senhor, temos uma função para que exista a funcionalidade plena do nosso organismo igreja. Não, um prega, outro profetiza, outro ensina, outro recepciona, outro ajuda socialmente, outro acompanha um exercício de pastorado, o outro visita. Então, são funcionalidades. O outro limpa, o outro constrói,
não são funcionalidades dentro da igreja, são dons exercidos pelos irmãos dentro do corpo de Cristo para o bom funcionamento do corpo de Cristo. São esses dois pontos. Depois nós temos os propósitos, ou seja, o primeiro ponto é entender que Deus me chamou. Eu não estou dentro de uma igreja por um mero acaso. Eu não estou dentro de uma igreja por uma ocasionalidade. Não, eu estou dentro de uma igreja, porque Deus me colocou dentro de um corpo para que eu exerça alguma função dentro deste corpo. Então, tome consciência você, tomemos consciência nós, que nós estamos dentro do corpo e que Deus nos dá dons para que exerçamos serviços e ministérios dentro do corpo de Cristo. Essa parte é muito importante, eu sanar essa ideia, eu tirar qualquer dúvida. Você não está por acaso, você não é uma peça inútil dentro do corpo, você é parte do corpo, a sua funcionalidade deve ser exercida no corpo para que o corpo seja saudável. Nós partimos para o propósito, não? Ou seja, eu exerço funções, Deus me chamou para dentro do corpo. Eu exerço funções, ministérios dentro do corpo, não que são exercidos por causa do dom que Deus derramou sobre a minha vida, mas o para quê? Existe um propósito nisso. E o apóstolo Paulo, ele é claro, ele é objetivo. Ele fala no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, as funções que eu exerço dentro do corpo, elas têm como objetivo o crescimento, a bênção do próprio corpo. Não, se eu aconselho, esse aconselhamento, ele necessariamente ele precisa edificar o corpo. Se eu sirvo na recepção, isso edifica o corpo. Se eu sirvo na mídia, isso edifica o corpo. Se eu sirvo na área de louvor e adoração, isso edifica o corpo. Se eu sirvo na limpeza, isso edifica o corpo. Se eu sirvo em qualquer área, na pregação, isso edifica o corpo. Ou seja, existe um propósito para o exercício de dons, ministérios, atividades, funções ou tarefas dentro da igreja. E esse propósito magno é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, há pouco conversávamos com um homem que esteve na nossa congregação um tempo, não está atualmente, mas ele disse o seguinte: eu vim fazer uma visita, porque eu era de outra religião, e eu fiz a visita. Uma semana depois eu voltei, e quando eu voltei, eu fui chamado pelo nome. E como eu fui chamado pelo nome, eu entendi, eu não saio mais daqui. Ele ficou na igreja por 6 meses. Existiu uma funcionalidade muito importante para a edificação do corpo, que foi aquela pessoa que olhou para ele e disse: fulano, seja bem-vindo de novo. Não. Nós pensamos ou imaginamos, mas isso não tem nenhum valor. Claro que tem valor. Aquela pessoa permaneceu 6 meses na igreja, porque ao chegar, alguém se lembrou do nome dela, alguém chamou ela pelo nome e ela se sentiu bem à vontade, parte daquele lugar. Não? Qual é a sua funcionalidade do corpo? Sabe que os mínimos detalhes ou as coisas que parecem pouco importantes dentro dos seus talentos, eles são, na verdade, importantíssimos e edificadores do corpo. Não? Pequenos cuidados que você tem, pequenos detalhes muitas vezes, não? Lembrar o nome dos outros, ter a capacidade de sorrir às pessoas, de cumprimentar as pessoas, de ter facilidade em ter contato com as pessoas. São talentos, são dons, são características que Deus nos dá e Deus te dá para a edificação do corpo de Cristo. Não? Quantas pessoas permaneceram na igreja porque naquele dia que vieram, elas receberam um simples abraço, um simples cumprimento. Obviamente, estamos em tempo de pandemia e no momento isso não é permitido. Entretanto, não, a efusividade, a alegria, o entusiasmo em receber as pessoas pode ser mantido. E quantas pessoas permanecem por isso? Não? Funções do corpo,
talentos, dons, características que Deus dá a diversas pessoas para a edificação do corpo de Cristo. O propósito é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Não? E até quando? O versículo 13 completa a ideia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, até que nós, como cristãos, sejamos plenamente maduros, não? Usando a metáfora do amadurecimento, não? Até que todos nós sejamos maduros. Então Deus, ele destina dons, determina dons, talentos, características, qualidades a todos nós, a mim e a você que me ouve, seja na célula em família, seja em um futuro nesta gravação. E Deus destina isso para algo muito importante: aperfeiçoar os santos e amadurecer a igreja. Este é um grande, profundo e maravilhoso propósito de Deus que Ele tem para a nossa igreja hoje. Amados, tendo em vista estas informações do capítulo 4 do livro de Efésios, dos dons, tenha algo seguro no seu coração. Deus te deu um dom, para que esse dom tenha uma funcionalidade e um aproveitamento dentro do corpo. Deus te deu um dom, foi uma concessão dele. As tuas características, as tuas habilidades, o teu modo de ser são bênção de Deus para você e para o corpo de Cristo. E Deus te deu dons com um propósito: edificar a igreja, até que todos sejamos maduros. E é muito importante que nós, como igreja, saibamos trabalhar estes dons. Obviamente, isto você vai fazer aí na sua célula em família, ou aqui na sua célula em família. Você vai conversar com o líder, com os irmãos da célula e vai expor áreas da sua vida em que você tenha facilidades, em que você perceba, ou em que as pessoas percebam muitas vezes. Talvez você não perceba, mas as pessoas sim percebem. Em que você tem facilidades, de receber pessoas, de conversar, de dialogar, tem facilidades de servir em tarefas físicas, tem facilidades de falar. Então você vai analisar dentro da sua célula em família momentos da sua vida em que você percebeu isso, ou que as pessoas da sua célula tenham percebido isso em você. É importante que cada um de nós tenhamos consciência disso. É importante que eu e você saibamos os dons, talentos ou qualidades que temos. Não é um jogo, não podemos fazer um jogo de falsa humildade. Eu não posso fazer isso. Não. Seja humilde em todas as coisas, mas reconheça. Há coisas que você faz bem, porque Deus deu dons para você. É muito importante o cristão reconhecer. Não é motivo para se sentir orgulhoso, não é motivo para se sentir maior do que os outros. Ao contrário, o dom de Deus, ele nos é dado para serviço. Nós precisamos usar os dons de Deus para promover serviço dentro da igreja. O dom de Deus, amados, não é para autopromoção, não é para que eu me sinta, ou para que eu seja, eu sou um grande pregador, eu sou um grande líder de célula, eu sou um grande recepcionista. Não, o dom de Deus é para serviço. É muito importante. Esta deve ser a ênfase do dom de Deus. Se você faz algo porque Deus te deu o dom para isso, você faz para exercer serviço, ou seja, é para abençoar pessoas, é para abençoar o corpo de Cristo. Um aconselhamento é para abençoar o corpo de Cristo. As boas experiências de vida que você tem, ou muitas vezes as lutas que você tem passado pela vida, que se transformam em sabedoria, é para abençoar o corpo de Cristo. Então eu te convido, aí na célula em família, conversa com cada um. Se você sabe de dons, características, expõe a célula, e converse entre si, quais são os meus dons ou quais são as minhas características, Normalmente, algumas características que nós temos apontam
rumo aos dons que Deus nos deu. Normalmente, não necessariamente isso acontece todas as vezes, mas normalmente algumas características apontam. Muitas características são amplas demais e é necessário um pouco de análise para a gente chegar àquele dom que Deus nos deu. Não? Mas analisa isso na sua célula em família. Se você vê alguma característica do seu irmão aí na célula que você percebe, puxa, Deus deu para ele, compartilha, peça licença, meu irmão, gostaria de falar isso, aí eu vejo que Deus te deu essa característica. Nós estamos falando de características para serviço, ou seja, nós estamos falando de identificar qualidades. Isso somente, não identificar as qualidades do nosso irmão, identificar as qualidades do corpo, porque são essas qualidades que vão gerar crescimento e bênção no nosso serviço. Não? Durante a sua vida cristã, é muito importante que você busque informações, faça cursos. Vamos ter na igreja um curso de dons. Faça o curso, participe do curso. Você vai conhecer mais ainda o seu dom, você vai ter mais ainda condições de servir, conhecer a sua área de serviço para que você possa desenvolver com amor, com todo o amor cristão, aquele dom, aquela área de serviço que Deus te deu. Eu te convido uma vez mais, compartilha na célula, veja os dons que você tem e os dons que tem os seus irmãos ou as características, ora um pelos outros e no momento certo, coloca o teu dom em ação, coloca o teu serviço em ação, sirva, porque esse serviço ele vai gerar crescimento, vai gerar bênção e vai gerar multiplicação na casa de Deus, na nossa igreja local, na Igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio. Vai ser bênção para mim, vai ser bênção para você, vai ser bênção para todos nós. Que Deus te abençoe e que tenhamos todos uma excelente célula em família, em nome de Jesus.